Fala pessoal, estou de volta com as 10 ações mais procuradas na internet. Eu sou Eduardo Marsbanian e vou contar para você tudo o que está acontecendo com elas. Se você quer ver a análise de alguma ação que não aparece aqui entre as 10 mais, eu te convido para participar da nossa live diária de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Lá você pede e eu analiso na hora. E se você está em busca de diversificação do seu portfólio, quer novas alternativas de investimento que façam seu dinheiro render mais de verdade? Vem falar com a gente. Acesse o site monitorinvestimentos.com.br e faz um cadastro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu volto depois da vinheta. Vamos lá então falar sobre o Ibovespa. O índice segue em tendência de baixa no curto prazo, acabou deixando um topo menor do que o anterior, então isso daqui mostra que a ação está fraca e pode continuar descendo. Vai encontrar defesa no 124.300 e no 123.200. Se perder esse último, pode estender o movimento de baixa em direção aos 121.500. Do lado da alta, como eu disse, deixou um topo maior do que o anterior, menor do que o anterior, aqui nos 126.400. Se conseguir passar desse ponto, a ação ela ainda não entra, na verdade, em tendência de alta no curto prazo. Vai ter que enfrentar ainda uma resistência intraday aqui nos 128.010. Passando desses 128.010, entra em tendência de alta no curto prazo e pode enfrentar a região de resistência entre 129.600 e 129.900. E agora vamos para as 10 mais procuradas na internet, começando com a 10ª colocada, Caixa Seguridade ON, código CXSE3. Caixa Seguridade, ela continuou o movimento de correção em direção à média móvel de 22 períodos, média móvel vermelha, e já está próxima também de uma resistência no 11,57. O viés ainda é de baixa, então, chegando próximo dessa média, aumentam as chances dela retomar movimento de baixa e descer em direção a 10,05. Por outro lado, se ela continuar subindo, vai encontrar ainda barreiras em 11,57 e 11,81 que não fazem ela entrar em tendência de alta se superada essa última resistência. Então, muita atenção porque o viés ainda é de baixa. Para quem conseguiu comprar aqui no fundo, no 10,05, nesse ponto que ela está agora, vale uma realização de lucro. Ela subiu muito rápido e já se aproximou da média de 22 períodos, ou seja, fez a correção, já se aproximou das médias, então pode retomar movimento de baixa. A próxima é a Itaúsa PN, código ITSA4. Itaúsa PN está em tendência de baixa e pode descer em direção a 10,90. No 10,90, se perdido, pode ganhar força para descer em direção a 10,68 e 10,66. O 10,68, média móvel de 200 períodos, exerce força de suporte. Então fica aqui uma região aqui de forte suporte entre 10,68 e 10,66. Do lado da alta, vai encontrar resistência em 11,22. Se passar de 11,22 ainda não entra em tendência de alta, vai ter que enfrentar ainda a resistência no 11,43. Acima desse, aí sim entra em tendência de alta e pode subir em direção a 11,64. Continuando agora com a Via ON, código VVAR3. A Via ela está em tendência de baixa no curto prazo, mas na última semana deu uma descansada. Ela está lateral, oscilando próximo de 14,15, 14,25, mas muita atenção, ela está em tendência de baixa e pode testar aqui região de 13,87. Se perdido 13,87, pode ganhar força para baixo e se aproximar de 13,44. Do lado da alta, vai enfrentar resistência no 14,48. Passando de 14,48 ainda tem média móvel de 22 períodos no 14,65 para ser enfrentado. Acima dessa ainda não entra em tendência de alta, pode caminhar em direção a 15,30. Passando de 15,30 aí sim pode entrar em tendência de alta e ganhar força para cima.
Continuando com o Banco do Brasil ON, código BBAS3. Banco do Brasil continua em tendência de baixa no curto prazo, deixou um topo menor do que o anterior, então realmente está fraca. Pode descer agora em direção a 31,31, 31,07 e 30,94. Atenção, você que está comprado no Banco do Brasil, preste muita atenção no 30,94. Se perdido esse ponto do 30,94, a ação pode ganhar novo impulso para baixo e seguir em direção a 28,99. Esse 28,99, só lembrando que é o ponto de abertura de gap, e gaps costumam ser fechados. Então, muita atenção aqui no 30,94, ok? Do lado da alta, vai encontrar a primeira resistência no 32,64, passando de 32,64 ainda não entra em tendência de alta. Passou desse ponto, pode caminhar em direção a 33,40. Passou de 33,40, aí sim ganha força para cima, entra em tendência de alta e pode buscar novos objetivos. Continuando agora com a Vale ON, código Vale3, a ação está em tendência de alta no curto prazo e pode enfrentar resistência em 116,43. Passou do 116,43, ainda tem o topo histórico no 118,13 para ser enfrentado. Passou desse último, aí a gente pode fazer uma nova projeção, levando em conta aqui a formação de um pivô de alta. Então vai ter objetivos em 120,91 e 132,17. Lembrando então que esses objetivos só valerão se a ação passar de 118,13. Do lado da baixa, vai encontrar defesas, primeiramente na linha de tendência de alta, logo depois em 111,30 e 109,92. Perdeu 109,92, entra em tendência de baixa e pode descer em direção a 102,82. Vamos lá então agora para BB Seguridade ON, código BBSE3. A ação está em tendência de baixa no curto prazo e no último pregão formou uma figura aqui, um candle, que sinaliza uma possível reversão do movimento de baixa. Isso é uma figura chamada de Harami de alta. Ela costuma acontecer no final de um movimento de baixa. Então, se confirmada essa figura, aumenta as chances da ação subir em direção às médias. Primeira média de 22,33 e a segunda 22,89. Ainda que chegando em 22,89, o viés ainda é de baixa, então ainda existe chance da ação retomar o movimento de baixa depois de alcançar a média móvel de 22 períodos. Então muita atenção na BB Seguridade aí. A próxima é a Magazine Luiza ON, código MGLU3. Magazine Luiza está indefinida no curto prazo, perdeu um suporte no 22,70 e testou suporte no 22,51 e a linha de tendência de alta. Conseguiu se defender nessas duas linhas e se perder a linha de tendência de alta, ainda vai encontrar defesa no 21,92, que ainda mantém a ação com viés de alta, ou seja, ainda tem chance dela se recuperar. Do lado da alta, ela abriu um gap aqui no 23,05, então ainda tem chance de fechar esse gap e subir em direção a 23,52. Se passar de 23,52, ganha força para cima e pode subir em direção a 24,57. E agora, em terceiro lugar, entre as mais procuradas na internet, temos a Petrobras PN, código PETR4. A ação deixou um topo menor do que o anterior, no 27,24. Então mostra que a tendência de baixa está forte e pode descer agora em direção a 25,66. Se perdeu 25,66, tem ainda defesa no 25,15, que é média móvel de 200 períodos. Do lado da alta, vai encontrar muitas barreiras, primeira delas no 27,24 e em seguida no 27,64. Passando do 27,64, ainda não entra em tendência de alta no curto prazo e vai ter que enfrentar ainda linha de tendência de alta que agora exerce força de resistência. Então, muita atenção aí. A ação tem muita barreira para cima e para baixo
não tem quase nada. Então, chance aqui é de ela continuar caindo. E agora, em segundo lugar, entre as mais procuradas na internet, nós temos a Melius ON, código CASH3. A Melius, ela galgou posições e está aqui agora em segundo lugar. Provavelmente pelo fato dela ter subido bem, desde o início da listagem da ação em bolsa, em novembro do ano passado, ela subiu aproximadamente 640%. Não faz nem um ano que ela é listada em bolsa. Então teve aí uma forte alta nesse período e está se aproximando do objetivo em 7698. Só que já está bem esticada para cima, vem de um movimento de alta prolongado, o que aumenta as chances dela iniciar uma correção, ou seja, do preço descer em direção às médias. Nesse caso, do preço do fechamento, do último preço de fechamento, até a primeira média tem uma queda de mais ou menos 10%. Até a segunda média tem quase 20% de queda. Então, para quem está comprado aí no curto prazo, vale a pena pensar numa realização de lucro ou ainda deixar um stop abaixo de 69,50. Para quem está comprado no médio, longo prazo, pode deixar um stop mais abaixo que de 52,21. Então, preste muita atenção, você que está comprado, para não deixar dinheiro na mesa. Se você não comprou ainda, não recomendo a compra agora. Tem uma chance muito forte de iniciar um movimento de correção. E agora, a mais procurada na internet, adivinha qual foi? Se falou Oi ON, acertou. Oi BR3, mais uma vez, em primeiro lugar entre as mais procuradas, mas continua em tendência de baixa. E se aproximou de um suporte aqui no 1,21. Ao mesmo tempo que se aproximou desse suporte, a ação ficou muito esticada para baixo, o que aumenta as chances de iniciar um movimento de correção indo em direção às médias. Nesse caso, se fizer uma compra considerando o preço de fechamento do último pregão, teria um potencial de ganho de aproximadamente 13% e o stop deixaria abaixo de 1,21. Então, um stop abaixo de 1,21 teria aí um potencial de perda de mais ou menos 2,70%. É uma relação risco-retorno vantajosa, potencial de perda pequeno, mas com chance de ser estopado. É uma operação mais arriscada porque a ação está em tendência de baixa ainda, a inércia é para baixo, então, por mais que esteja esticada, a gente não consegue definir exatamente em qual ponto que ela vai iniciar essa correção. Como está próxima de um suporte, pode ser que ela consiga ter uma defesa aqui no 1,21 e inicie um movimento de correção, mas não é 100% de garantia que isso vai acontecer. Se perder 1,21, aumentam as chances de descer em direção a 1,08. É isso aí, pessoal. Se você quer ver a análise de alguma ação que não apareceu aqui entre as 10 mais, eu te convido para participar da nossa live diária de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Lá você pede e eu analiso na hora. E não esqueça de conhecer o Monitor Investimentos. Se você realmente quer diversificar seu portfólio, quer novas alternativas de investimento que façam seu dinheiro render mais de verdade, você precisa conhecer o Monitor Investimentos. E é muito simples conhecer. Basta acessar aqui o nosso site, monitorinvestimentos.com.br, se cadastrar e marcar um horário. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou ficando por aqui. Desejo a você bons negócios.